Olá, meus queridos alunos do Instituto IOB, tudo bem com vocês? Da turma da UAB, eu sou a professora Luciana Batista, de Direito Tributário. Estou aqui hoje para dar uma dica bacana para vocês, uma matéria sempre recorrente nas provas, e é um conceito interessante porque ajuda vocês a resolverem várias questões, tá? Inclusive, a partir desse conceito, dava para resolver uma questão da prova passada, do último concurso. Que conceito é esse, Luciana? O conceito de obrigação. Sabendo que obrigação é uma relação jurídica entre credor e devedor, e tendo por objeto uma prestação. Não é isso o conceito de obrigação? Essa obrigação nasce da ocorrência de um fato. No direito tributário, nós vamos chamá-lo de, fato gerador. Nós temos dois tipos de obrigação no direito tributário. A obrigação principal e a obrigação acessória. Então, vem comigo que eu vou anotar para vocês o conceito. Vamos lá. Obrigação. Peguem para mim, por favor, o artigo 113 do Código Tributário Nacional, beleza? Vamos ter dois tipos de obrigação. A obrigação principal e a obrigação acessória. Obrigação principal. Vamos lá, hein? Obrigação principal, artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. A obrigação principal é prevista em, grifa para mim, prevista em lei. Isso nos diz o artigo 114 do Código. O fato gerador da obrigação principal é previsto em lei, é situação definida na lei, ok? Obrigação principal, então, previsão em lei. Obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, tributo ou multa. Então, pensa comigo, tributo não se confunde com multa, concordam? Por que o Código reuniu sob a mesma denominação? Porque o tributo e a multa são prestações pecuniárias. Vou anotar aqui, ó. Tributo e multa, o que tem em comum? Prestação pecuniária. O tributo e a multa são obrigações de dar. Então, toda vez que eu estiver falando em entrega de dinheiro aos cofres públicos, eu estou falando de uma obrigação, atenção, principal. Então, obrigação principal, previsão em lei, objeto, tributo ou penalidade pecuniária. Obrigação, então, de entrega de dinheiro aos cofres públicos. E a obrigação acessória? Vem comigo aqui. A obrigação acessória, ela é prevista no artigo 113, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. Artigo 113, parágrafo 2º. A obrigação acessória, atenção, ela é prevista na legislação. Grifem para mim. A obrigação principal é prevista em lei e a obrigação acessória é prevista na legislação. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. A obrigação acessória tem por objeto prestações positivas ou negativas, ou seja, prestações de fazer ou não fazer. Exemplo, escriturar livros, emitir nota fiscal, prestar declarações, ok? Então, obrigação acessória, fazer ou não fazer. Obrigação principal, entrega de dinheiro aos cofres públicos. A obrigação principal é prevista em lei. E a obrigação acessória? A obrigação acessória é prevista na legislação. Qual é a diferença, Luciana? Legislação, anota para mim, artigo 96 do Código Tributário Nacional. O termo legislação é um termo mais amplo do que lei, porque o termo legislação engloba as leis, lei ordinária, lei complementar, medida provisória que tem força de lei, mas também engloba os atos infralegais. Um decreto, uma instrução normativa, uma resolução, uma portaria. Então, enquanto a obrigação principal, previsão somente em lei, a obrigação acessória pode estar prevista, inclusive, em um decreto. E fechando, as obrigações principal e acessória no direito tributário, elas são independentes, autônomas. É possível que exista obrigação acessória, obrigação de fazer, sem existir a obrigação principal. Guardem isto. Exemplo, eu sou isenta do pagamento do imposto de renda.
Então, não tem que pagar o imposto de renda, não tem que cumprir a obrigação principal. No entanto, eu tenho o dever de declarar o meu rendimento. Eu tenho que cumprir a obrigação acessória, ok? Então, fiquem atentos ao conceito de obrigação principal e acessória. Um grande abraço para todos os alunos do Instituto IOB. Tchau!